depois da apresentação aí dos meus colegas, eu fiquei assim num papel um pouco estranho, porque geralmente o regulador chega para o público e deixa eles assustados, né? Mas o consultor, que normalmente quem diz que vai tudo dar certo, foi quem veio aqui assustar vocês, né? Então acho que eu vou ter que ficar com o papel de policial bonzinho e tranquilizar todos vocês, né? Bom, eu vou falar sobre software como dispositivo médico, né? A regulação, do ponto de vista da RDC 657, que todos vocês vão acabar lendo depois dessa apresentação, certo? Vamos combinar isso, né? Bom, primeiro vou dar uma pequena introdução do porquê que esse tipo de mercado é regulado, certo? O mercado de software como dispositivo médico tem crescido. Eu sei disso porque eu analiso os processos dos produtos que vão para o mercado e a gente tem a cada semestre recebido um crescimento exponencial de submissões desse tipo de produto. Eles são mais fáceis de ser desenvolvidos, requerem uma estrutura menor, o nosso mundo está ficando cada vez mais digital, é natural que esse tipo de tecnologia realmente cresça no mercado, certo? Bom, com isso, a exposição da população a esse tipo de risco tem crescido, é muito importante estar regulando esse tipo de coisa. Só que eu trago para vocês também a notícia de que essa regulação não é recente. A D57 foi publicada em 2022, mas esse tipo de produto ele já é previsto a regulação dele desde 1976, antes de ter software no Brasil e tudo, quando fizeram a lei que disseram que tudo que era dispositivo médico, na época produtos para a saúde, devia ser regularizado junto ao Ministério da Saúde e a Anvisa nem existia. Bom, depois a Anvisa foi criada, uma das responsabilidades do Ministério da Saúde foram repassadas para a Anvisa, certo? E foi elaborada a RDC 185, que hoje em dia já não foi substituída pela 751, certo? E os softwares como dispositivo médico eram regulados como dispositivos médicos, não existe esse termo software como dispositivo médico, eles eram entendidos como dispositivo médico, e já eram submetidos à Anvisa. A gente tem o primeiro software que foi regulado em 2001, 2 anos depois da Anvisa ter sido criada, certo? Tem software que foi regularizado com a gente em 2002 e ainda hoje está sendo vendido, o registro está ativo lá na Anvisa. Bom, dos softwares que vocês estão vendo aí que a gente tem regularizado, vários deles utilizam inteligência artificial, que também não é algo novo. A gente tem software que utilizava inteligência artificial para fazer marcação de pontos de interesse em imagem radiológica desde 2006 já. Bom, como que se passa pelo processo de regularização? Esse efeitozinho é para deixar vocês um pouco tontos, ficar mais macio para poder apresentar um termo para vocês. Isso deixa você falar assim. Exato. Você deixa o público tonto e depois você explica e eles se agradecem. Bom, qual é a recomendação que eu trago para quem vai desenvolver software, que pretende software como dispositivo médico, software no mercado de saúde, e pretende colocar ele no mercado? Quando você tem a ideia, geralmente, no mercado de software, isso acontece muito, a pessoa está saindo da graduação, estudou aquele tema, entende dele, quer desenvolver um produto daquele sentido, tem a ideia do produto. Está levando aquilo a sério, acha que pode levar aquilo para o mercado e tudo. O que é que eu recomendo que faça? Primeiro, entrar em contato com a Anvisa, ler a regulamentação e fazer um enquadramento do seu produto. Ao fazer esse enquadramento, você vai saber, primeiro, se ele é um dispositivo médico, ou seja, vai precisar ser regularizado, e qual a classe de risco dele. Sabendo a classe de risco, você vai saber qual é a documentação que você vai precisar levantar, e levantar essa documentação durante o desenvolvimento do produto é muito mais barato, muito mais seguro, a documentação fica muito mais completa e você tem um controle da produção desse tipo de documentação e o controle do desenvolvimento do seu produto do ponto de vista de atender os requisitos regulatórios. Ou seja, a primeira coisa que vai fazer é tentar encontrar o seu produto, lendo a regulamentação, restaram dúvidas, entre em contato com a Anvisa. A gente tem um canal aberto, fale conosco. Quando você escreve a sua dúvida lá, se quiser falar com alguém, se quiser ligar, você fala com a atendente, ela transcreve a sua dúvida e ela é respondida no prazo de 1 semana, 7 dias, 10 dias, chega a resposta para você, dando o enquadramento do seu produto. Você descreve a indicação de uso, como ele funciona, que tipo de tecnologia está usando, e a gente enquadra o produto para você e você vai seguir o próximo passo com a certeza do que deve ser desenvolvido para o seu produto. Bom, a segunda coisa que o Marcelo já falou para vocês, toda empresa que atua com dispositivo médico, que fabrica, que vende, que importa,
precisa de uma autorização de funcionamento. Por que essa autorização de funcionamento? Aquela pessoa responsável por aquele produto perante a sociedade brasileira. Essa responsabilidade, ela traz algumas obrigações. Caso algo dê errado, como é que a sociedade brasileira vai cobrar desse responsável que corrija o erro? Como vai cobrar que ele faça um recall, que ele recolha o produto do mercado, ou que ele corrija as unidades que já estão no mercado? Ele precisa se identificar perante a sociedade brasileira, dizendo: eu sou tal pessoa, minha empresa funciona em tal local, os contatos comigo são esses, e eu cumpro esses requisitos. Para isso, uma equipe da vigilância sanitária, geralmente a vigilância sanitária municipal, porque o sistema de vigilância sanitária é como o sistema de saúde brasileiro, ele é disperso, certo? Cada instância tem a sua área de atuação, e a vigilância sanitária local vai lá e faz uma inspeção no local, mesmo que seja um local de fabricação de software, e vai ver os requisitos que ele está fazendo, que tipo de controle que ele tem para desenvolver e fabricar aquele software, esse tipo de coisa, certo? Nessa inspeção, visando reduzir a burocracia, você também pode conseguir a licença sanitária para a Visa local, que os municípios exigem também, para esse tipo de estabelecimento funcionar dentro do município. E, caso o seu produto seja de uma classe de risco maior, você pode avisar isso e essa inspeção já vai ser feita, ou seja, uma inspeção só você consegue a autorização de funcionamento, a licença sanitária local e pode conseguir o certificado de boas práticas de fabricação, que é exigido uma apresentação prévia desse certificado para a Anvisa para produtos que são de classe de risco mais alta, 2 e 3. Ou seja, você precisa comprovar previamente, aliás, 3 e 4. Muito obrigado pela correção. Falha aqui. Bom, se o produto tem uma classe de risco mais alta, você precisa apresentar esse certificado de boas práticas de fabricação. Agora, todo fabricante de dispositivo médico precisa obedecer boas práticas de fabricação, ou seja, precisa ter rastreabilidade dos produtos dele, precisa ter procedimentos estabelecidos, quer seja de classe de risco mais alto, quer seja de classe de risco mais baixo. Porém, os de classe de risco mais alta precisam apresentar previamente o certificado para isso. Bom, se o seu produto for inovador, você vai precisar fazer uma pesquisa clínica para estar comprovando que ele é seguro e que ele desempenha de acordo com o que você está alegando. Essa pesquisa clínica, você vai precisar de uma autorização para fazer ela, caso o seu produto seja de classe de risco mais alto. Até um pouco tempo atrás, essa autorização era exigida para todo tipo de classe de risco. E eu vejo essa autorização como uma coisa boa, porque geralmente o que você vai pedir, quando você vai pedir a autorização da parte ética, para poder fazer uma pesquisa clínica, eles têm esse tipo de aspecto. Quando você submete o seu processo para pedir uma autorização de pesquisa clínica para a Anvisa, a gente vai ver se a sua pesquisa clínica, a configuração dela, ela está ajustada para comprovar a segurança e desempenho do produto. Elas têm os elementos que vão levar a essa comprovação, e quando a Anvisa lhe autoriza a fazer aquela pesquisa, você sai de lá com a certeza de, poxa, eu vou fazer essa pesquisa e ela está configurada de forma a verificar esses aspectos de segurança e desempenho do produto. Isso é ótimo porque a pesquisa é uma coisa que leva tempo, custa, leva muitos contatos, envolve muitas pessoas, certo? Ou seja, é algo que é custoso no desenvolvimento de um produto. E se você vai fazer ela com certeza de que ela está no caminho certo, é bem melhor. Entretanto, agora a gente só exige isso para a classe de risco mais alta, a pré-aprovação pela Anvisa. Certo? Por quê? Questão de perna mesmo do ente regulatório. Não dá para ver todos os produtos, a pesquisa de todos os produtos que estão sendo desenvolvidos. O produto de classe de risco mais baixa, a gente confia que o fabricante vai estar fazendo da forma correta. Entretanto, quando ele apresenta os dados para a gente verifica se ele realmente fez ou não, é claro. Bom, com essa autorização, você vai poder partir para fazer a pesquisa clínica que você vai seguir o plano de pesquisa que você apresentou. Executar ele e, ao final, você tem esses dados, você vai usar para apresentar, para fazer a regularização do seu produto. Alguns softwares utilizam acessórios eletromédicos, ou seja, um produto que vai fazer uma medição de alguma informação do corpo da pessoa, algum produto que vai entrar em contato com o corpo da pessoa, como, por exemplo, um óculos de realidade virtual, um acessório para medir pressão, qualquer tipo de coisa nesse sentido. Pode ser, se não for de uso genérico, certo? Ele pode ser um acessório eletromédico e a Anvisa exige uma certificação eletromédica desses produtos. Tem ali para vocês a IEM, define isso, ela diz quais são as normas que têm que ser obedecidas
e entra em contato com a Inmetro e faz esses testes e apresenta para a gente a certificação desse produto. Bom, a outra questão é a boas práticas de fabricação, que todo fabricante precisa ter. Tendo essa documentação desenvolvida, importante ver que toda essa parte está aqui em amarelo, certo? São só para produtos de risco mais alto e para produtos inovadores. Você vai poder apresentar essa pesquisa, esses dados para a Anvisa e conseguir a regularização do seu produto. Pelo regime de notificação, para classe 1 e 2, e pelo regime de registro, para classe 3 e 4. Apresentando a documentação que está descrita na RDC 751 e na 657. Tendo a aprovação, você vai poder comercializar o produto, somente após a aprovação. Todo dispositivo médico só pode ser exposto à população, ele não pode nem ser doado, nem ser usado de graça, nem nada disso, se ele não tiver a aprovação da Anvisa. Isso é uma decisão da sociedade brasileira, por conta da experiência que a gente já teve de vários casos de produtos que foram colocados no mercado, que trouxeram risco, custaram vidas, custaram agravos à saúde da população, toda essa experiência que desenvolveu no mundo inteiro esses quadros regulatórios que visam evitar esses efeitos. Agora, é claro, após obter a permissão para a comercialização do seu produto, a sua relação com a Anvisa não termina por aí. Você vai ter que estar informando qualquer tipo de evento adverso e esse tipo de coisa para a Anvisa através da tecnovigilância, a RDC que rege está descrita ali, certo? E essa é uma relação que fica permanente com a Anvisa enquanto aquele produto estiver sendo comercializado. Bom, então, em resumo, quais são as principais regulamentações que são aplicadas? A RDC 751, que é para todo tipo de dispositivo médico, inclusive o software, e a RDC 657, que ela dispõe, ela faz a tradução dos termos da 751, traz algumas permissões a mais que eram só possíveis para software, para esse tipo de produto, certo? Importante ressaltar que a RDC 657 foi desenvolvida de uma forma, com consulta à sociedade e tudo, que levou a ela a ter o prêmio prata, certo? De regulação. Em resumo, o que a Anvisa vai precisar? De uma autorização de funcionamento, a AF, de um responsável legal e técnico definido, um sistema de qualidade de documentação, procedimentos, projetos e tudo mais funcional, vai precisar apresentar a documentação que é exigida na 751 e na 657, e vai precisar de um sistema de vigilância pós-mercado e assistência técnica daquele produto enquanto ele estiver no mercado. Bom, e o que é a RDC 751? Ela traz os regimes de notificação, que é aplicado para a classe de risco 1 e 2, e de registro, que é para a classe de risco 3 e 4. Importante notar que o regime de notificação ele é um regime de uma análise mais rápida, certo? Para colocar o produto no mercado, a documentação é bem mais simples. Existe um formulário que o fabricante preenche com todas as informações, aquilo ali é o suficiente, a não ser que seja um produto inovador, onde ele tem que apresentar os dados de pesquisa clínica, comprovando segurança e desempenho do produto, certo? Só que esse processo, por ser mais rápido, ele não permite que a Anvisa faça exigência do produto. Se tiver alguma coisa que esteja em dúvida, se tiver alguma documentação que está incompleta, ele não pode fazer exigência. Ele tem que negar aquela notificação e o fabricante só vai conseguir a aprovação do produto se ele submeter novamente. Já o regime de registro é um pouco mais complexo, a documentação um pouco maior, certo? Só que ele permite que a Anvisa faça exigência. Caso esteja com alguma coisa incompleta, algo que não esteja claro, a gente faz exigência e o fabricante apresenta aquela documentação novamente. Agora, é claro, ele só pode fazer exigência se for algo que não esteja explícito na legislação que precisa ser apresentado. Como, por exemplo, é preciso que o fabricante apresente as imagens do software. Aconteceu muito no início, quando o pessoal estava apresentando esses processos e tudo para regularizar software. Ele, não vão tirar uma foto do meu software. Então, não precisa apresentar as imagens. Não, você precisa apresentar as telas, a gente precisa ver como é que é a entrada do software, como é a saída. Até porque, se a vigilância sanitária for de um serviço de saúde, verificar alguns dos produtos, ver se eles estão usando produtos regularizados do serviço de saúde, eles vão olhar o software. Como é que eles vão reconhecer que aquele software é um software regularizado? A Anvisa precisa ter um registro de como é que esse software realmente precisa ter feito essa verificação, né? E se o fabricante não apresentava aquilo, o registro dele tinha que ser negado. Um detalhe simples, mas está claro lá na legislação que a gente não podia nem fazer exigência, ou você esqueceu de apresentar as imagens. Bom, e a classificação de risco para software está na regra 11. Todo software para saúde se enquadra na regra 11. E eu trago para vocês aqui um resumo bem cru de como é feita essa classificação, certo? Mas só para dar uma ideia. Se a informação que o software traz para a jornada de saúde do paciente
Pode ser informação relacionada, pode levar à morte ou um problema irreversível de saúde, geralmente ele cai na classe 4 de risco. Se pode levar a uma decisão que vai levar ao agravamento da saúde desse paciente, ou uma decisão que vai levar a uma cirurgia, ele entra na classe de risco 3. Se é um software para monitoramento de informações que não são vitais imediatamente, certo? Ou é um software para diagnóstico ou terapia, ele cai na classe de risco 2. Se for um software sem consequências para a saúde, mas sem consequências negativas para a saúde, ele geralmente entra na classe de risco 1. Agora, é importante notar que o fator de tempo ele é muito importante. Ou seja, ele está fazendo o diagnóstico de uma doença que tem uma evolução rápida, pode levar a agravamento da saúde bem rápido, certo? Isso vai levar a classe de risco do produto subir, então a classe de risco 2, que seria de um diagnóstico simples, para a classe de risco 3. Porque se aquele diagnóstico estiver errado, tiver um falso negativo ou algo assim, o paciente, em pouco tempo, estará com uma situação irreversível para a saúde dele ou com consequências mais graves. Bom, e a 657? Ela não se aplica a softwares para bem-estar. Software para bem-estar aí são aqueles softwares, geralmente, para dar uma visão bem rápida para vocês, aqueles softwares que você usa no Cooper, certo? Para medir seu batimento cardíaco, alguma coisa assim, você está tentando monitorar o seu bem-estar. Esse tipo de software não é regularizado, certo? Software que seja relacionado em lixo, isso foi uma coisa que a gente abriu para software, ou seja, se a gente está observando aquele software que se enquadra na definição de dispositivo médico, ele precisa ser regularizado, mas a gente observa que ele não traz consequências, não teve risco, já tem um longo histórico desse software se comportar desse tipo de coisa, a gente pode colocar ele numa lista e eximir ele da necessidade de regularização. Software que seja utilizado exclusivamente para gerenciamento administrativo e financeiro do serviço de saúde, ou seja, nem todo software é usado na área de saúde vai precisar ser regularizado, tem vários tipos de software que não precisam. Software que processa dados médicos, demográficos e epidemiológicos sem uma finalidade clínica, diagnóstica ou terapêutica, e software embarcado em dispositivo médico sob regime de vigilância sanitária. O software que é embarcado no dispositivo médico, ele é regularizado junto com o dispositivo médico, ele não precisa ser regularizado em separado. E ela permite que as instruções de uso desse produto estejam no próprio software, que era uma coisa que a regulação de dispositivo médico exige que tenha instrução de uso impressa, acompanhando o produto. Isso para software era, de certa forma, um absurdo, e a gente, ao fazer a necessidade, permitiu abrir essa exceção para software. Permite também, em língua inglesa e espanhola, foi aberta essa exceção para permitir que produtos que são feitos lá fora possam ser acessados pela população brasileira de forma mais rápida, ou seja, alguém pode registrar esse produto aqui e ele ser usado pela população brasileira, ele ter acesso a tecnologias que estão sendo desenvolvidas lá fora. Entretanto, é necessário que seja feita uma análise de risco para ver se esse menu em língua estrangeira não vai trazer um risco para a população. Também tem essa permissão, que chamou a atenção até de outros entes reguladores, que a gente criou essa permissão, que a gente criou, uma certa forma, um sandbox difuso no país inteiro, certo? Que são softwares que são de baixa classe de risco, classe 1 e 2, se eles são usados internamente no serviço de saúde e desenvolvidos pelo serviço de saúde, eles podem ser usados sem regularização pela Anvisa. Por que a gente permitiu isso? Porque a cadeia de responsabilização que é criada por aquele ciclo que eu mostrei para vocês, aquele redondo lá no começo, cada ente assume a sua responsabilidade pela sua parte naquele ciclo, certo? Aquela cadeia ela é mantida quando um software é usado dentro do serviço de saúde, porque o serviço de saúde ele tem o controle de quem usou, o prontuário do paciente, quem usou, quando usou, para que usou. Se aquele software dá algum problema, a vigilância sanitária nota isso, ela pode acionar aquele serviço de saúde e ele sabe todos os pacientes que foram atingidos pelo problema, sabe o que fazer e como agir para corrigir. Da mesma forma que aquele ciclo cria a responsabilidade e mantém aquilo para o país todo. Entretanto, aquele produto que mais baixo que não está regularizado, está sendo usado só internamente no serviço de saúde, ele não pode ser comercializado e não pode ser distribuído, mesmo que gratuitamente, para outro serviço de saúde, do qual aquele serviço não tem o controle dos pacientes, porque ele já não vai ter mais o controle de toda a cadeia de risco que ele precisa manter. Com isso, a gente permite que locais que tenham, por exemplo, centros de desenvolvimento, com startups e tudo mais, possam florescer com suas ideias e fazer um desenvolvimento e um teste inicial daquele produto,
com a responsabilidade controlada, de forma que, se houver no futuro o interesse de colocar aquele produto no mercado, comercializar mesmo, eles podem simplesmente ir atrás da Anvisa e fazer a regulação daquele produto. Bom, e sobre segurança e eficácia? O que é que a gente precisa apresentar para a Anvisa, certo? No formulário, quer seja de produto de classe risco mais baixa, ou no dossiê do produto, certo? Precisa ter uma indicação de uso, finalidade dele, certo? Uma descrição com as características gerais, ambiente de operação e tudo mais. Os princípios de funcionamento, os algoritmos que são usados, não é o código-fonte, não, eu não quero estar recebendo lá código-fonte, para estar olhando, não, certo? É como o produto funciona, precisa dessa descrição, certo? Arquitetura de software, hardware, plataforma operacional, público-alvo, esse tipo de coisa, uma descrição bem feita do produto. E, é claro, testes, verificações, incluindo critérios de sucesso, falhas, certo? Anomalias e bugs não resolvidos, a gente recebe produto, esse produto, a gente recebe processo lá, esse produto não tem bugs. Na mesma hora que eu leio isso, eu vou imediatamente olhar os testes, para ver se ele realmente fez, porque quem tem um software e diz que ele não tem um problema em alguma condição, ele não testou. Porque todo software tem alguma condição na qual ele falha. Até equipamento é desse jeito, né? Uma coisa que eu trago é que softwares que utilizam a inteligência artificial para atingir a sua função médica, certo? Para eles terem adequadamente descrito a dificuldade que os desenvolvedores têm, é preciso apresentar para a Anvisa uma descrição adequada do software que tem lá, um relatório contendo racional que justifica qual é a técnica de IA que você usou. Você diz, estou usando essa técnica porque ela é mais adequada por essa razão. Certo? Apresentar os tamanhos das bases que você utilizou para treinamento, para verificação, para validação daquela IA. Certo? E também trazer uma justificativa estatística para o tamanho dessas bases. Um relatório contendo essas informações, ele descreve bem um produto com IA e a gente consegue estar aprovando esse produto, pelo menos do ponto de vista da descrição do produto. Ou seja, esse vai ser um motivo a menos para a submissão do seu produto estar sendo rejeitado. Bom, outra questão é, o meu produto é inovador? Se ele for inovador, eu vou precisar fazer uma pesquisa clínica ou algo do tipo, né? O que a gente entende como produto inovador? O fato de ter um outro produto daquela natureza regularizado junto à Anvisa não torna automaticamente todos os produtos subsequentes não inovadores. Para um produto deixar de ser inovador, precisa ter o conhecimento sobre como fazer aquele produto, em que condições ele funciona e como ele deve ser desenvolvido. Isso está consolidado na comunidade científica e no próprio mercado. Então, deixa eu dar um exemplo de um produto que muitas pessoas poderiam achar que é inovador e na verdade não é. Essas inteligências artificiais que marcam pontos de interesse em imagens radiológicas. Isso é uma coisa antiga, já é uma tecnologia batida, os fabricantes sabem como fazer isso. Tem gente que tem receita de bolso já. Ah, você quer que eu faça isso? Traz a receita de bolso, coloca lá. O produto funciona, ou seja, quando você vai apresentar um produto desse lá na Anvisa, o que você precisa apresentar? Os testes de que ele realmente funciona de acordo com o que foi previsto. Comprovar que ele funciona e tudo mais, a experiência do mercado e da comunidade científica já traz essa comprovação. Agora, um produto, por exemplo, para fazer o diagnóstico de gripe com base no som da tosse da pessoa. Certo? A gripe é uma doença que é uma doença de baixo risco, normalmente, certo? Então, seria um produto para baixo risco, fazer o diagnóstico desse, seria classe 2. Entretanto, diagnosticar com base no som da tosse da pessoa é algo inovador. A gente vai exigir que seja apresentada uma pesquisa clínica que demonstre que realmente esse produto faz o que ele está prometendo fazer. Se a gente não exigir isso, se a sociedade brasileira, a Anvisa é o representante da sociedade brasileira para cobrar dos fabricantes esse tipo de coisa, né? Se a sociedade brasileira não exige isso dos fabricantes, o que a gente vai estar aprovando daqui a pouco? Algum software que promete invocar as energias telúricas para sarar o paciente de alguma doença que ele tem. Ou seja, esse tipo de coisa precisa ser evitada, né? Bom, agora, como conseguir? Eu geralmente trago isso, mas o assunto foi tão batido de manhã que eu fiquei feliz e eu não vou precisar perder tempo com isso, certo? O que eu recomendo? Tire as dúvidas, ou seja, agora a Anvisa tem canais abertos para vocês se comunicarem, certo? A porta é aberta para isso. Caso a dúvida seja muito complexa, você pode até marcar uma reunião com a equipe técnica da Anvisa,
para esclarecer isso, uma reunião virtual e tudo, certo? Órgãos de fomento já foi batido aqui para vocês de manhã, certo? E a associação com pesquisa para dividir custos e tudo, vocês já tiveram vários caminhos aqui expostos para vocês. E o que eu trago para vocês aqui no final recomendo a leitura de todas as resoluções, a 751 de regularização, a 657 de software como dispositivo médico, a 16 para conseguir autorização de funcionamento, a 655 sobre CDPF, a 548 de pesquisa clínica e a 67 de tecnovigilância. Também tem as publicações do IMDRF, que é o Fórum de Reguladores Mundiais. A Anvisa participa desse fórum. A 657 foi desenvolvida de acordo com as conversas que foram tidas nesse software. Qual é o objetivo disso? É fazer uma harmonização internacional, ou seja, um software que é desenvolvido aqui, ao ser submetido para a Anvisa e ser aprovado, a documentação que você vai precisar apresentar para a Comunidade Europeia, para a Austrália, para o Canadá, é muito semelhante à que é exigida pela Anvisa, porque a gente segue todos o mesmo padrão. Com isso, os produtos podem cruzar fronteiras muito mais facilmente, a população de outros locais pode ter acesso às tecnologias que são desenvolvidas aqui e a gente pode ter acesso às tecnologias que são desenvolvidas lá fora. Aí, lá tem as definições de software, o quadro regulatório, o sistema da qualidade para software e a avaliação clínica, como ela deve ser feita para software. E agora eu trago para vocês um tirinho para deixar mais leve o ambiente para vocês, depois de toda essa informação, certo? Sobre como é que a gente aborda a regulação. Vocês podem ver aí que a mãe divide 2 bolos para suas filhas, né? E uma das volta reclama: mãe, você cortou um pedaço maior para minha filha. E a mãe tem uma boa ideia, ela corta um pedaço bem grande e diz: esse pedaço vai ser dividido por vocês duas. E ela define a irmã que reclamou: você é quem vai cortar. Ela imediatamente pensa: vou cortar um pedaço maior para mim. Só que ela cria uma regrinha. Ela diz: quem vai escolher o pedaço é a sua irmã. E aí vocês podem ver aí no final que a irmã está torcendo: vou ficar com um pedaço maior. E a outra está dizendo: não vai ter pedaço maior. E está lá mirando para cortar os 2 pedaços dele igual. Ou seja, uma boa regulação usa as regras mais simples para atingir os seus objetivos com o menor custo, através da correta motivação dos entes envolvidos. Ou seja, todo esse quadro regulatório que vocês viram é para motivar os desenvolvedores de software, de produtos para a saúde, a trabalhar da forma mais segura, comprovar para a sociedade tudo que eles estão alegando e a gente ter os melhores produtos disponibilizados para a população. Muito obrigado. Olá, eu sou Francisco Irã, eu sou especialista em regulação e vigilância sanitária da Anvisa, com especialidade em softwares. Trabalho na área de regulação de dispositivos médicos, incluído software como dispositivo médico. É muito importante a participação da Anvisa nesse tipo de evento, porque esse evento é multiplicador de informações. A informação que eu dei aqui numa palestra, ela atinge um público que multiplica essas informações para diversas outras pessoas que não estão aqui presentes. Isso resulta em redução de custo, em agilidade para desenvolvimento de produtos e num ganho em si para a sociedade brasileira, ao trazer uma segurança do desenvolvimento desses produtos de forma correta e uma redução de custos para os próprios desenvolvedores ao submeterem essas informações para a Anvisa para conseguir autorização. Eles já estarão com toda a documentação pronta, correta, evitando repetições de processos para obter esse tipo de informação. Muito obrigado. Olá, meu nome é Eurípides Miguel, sou professor aqui da Universidade de São Paulo e também coordenador do CISME. O CISME é um projeto de pesquisa de grande porte, patrocinado pela FAPESP, pelo Banco Industrial do Brasil, que reúne diversos parceiros, as Universidades Federais de São Paulo, Rio Grande do Sul, Unifesp, e também a Unimax e a Unifage, 2 universidades em 2 cidades próximas de São Paulo, são Indaiatuba e Jaguariúna. Em conjunto e com as prefeituras das 2 cidades de Indaiatuba e Jaguariúna, nós temos trabalhado em 3 pilares. O primeiro pilar é um projeto de pesquisa que estuda um estudo de coorte, que procura estudar fatores de risco na origem dos transtornos mentais. Esses fatores de risco, por sua vez, são fatores de risco modificáveis. E para isso nós então buscamos soluções digitais que são escaláveis e têm grande poder de atingir populações
de grande monta para modificar esses fatores mentais e melhorar o prognóstico desses fatores mentais, melhorar a vida dessas pessoas a partir de intervenções que são eficazes. E por fim, no terceiro módulo, a gente procura implementar, em princípio, em Indaiatuba e Jaguariúna, em todo o sistema de saúde do SUS, soluções que tenham sido validadas e que possam mudar a vida das pessoas. Hoje é com muita alegria que nós estamos falando do segundo pilar, que é um pilar que visa acreditar, validar soluções digitais na área de saúde mental. E não podia estar mais alegre hoje de ver que essa proposta desse evento trouxe pesquisadores e juntou pesquisadores da Universidade de São Paulo, das universidades que participam dessa iniciativa do CISM, e startups e aqueles que estão preocupados em levar essas soluções digitais para a população em geral. Muito obrigado pela presença de todos.